Semana passada, pela graça do nosso Deus, nós vimos a narrativa de Uzá, ou melhor dizendo, a narrativa da primeira tentativa do transporte da Arca de Deus para Jerusalém. E ali nós fizemos uma aplicação muito clara com respeito a todo o acontecimento. O fato de que, por vezes, nós não levamos em conta os pequenos detalhes da lei de Deus. Não levamos em conta os pequenos detalhes da vontade de Deus. E vimos que ali foi desastroso, porque houve um processo em cadeia. Eles começaram a não observar um pequenino detalhe, dizendo, isso é de menos, essa história de carregar a arca no ombro, isso tanto faz, nós podemos colocar num carro, numa carroça de boi, como os pagãos fazem, como as pessoas do mundo fazem. Isso vai ser mais interessante, vai dar uma visibilidade maior a todo esse processo de transporte da arca. E nós vimos que toda aquela situação culminou com a morte de Uzá. E ali diz que a ira do Senhor caiu sobre o povo, porque eles estavam afrontando a santidade de Deus. Então nós vimos que cumprir o mandamento do Senhor é algo que está muito claro nas Escrituras. E nós não podemos, como aprendemos domingo passado, não podemos usar do pragmatismo, onde os fins justificam os meios. Nós não temos que pensar nos fins, temos que pensar em obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer com todo rigor, com toda a radicalidade. Porque foi isso que ele nos deixou. E é dessa maneira que devemos agir. E quando nós pensamos sobre obedecer à lei do Senhor, e é preciso que insistamos aqui no fato de que estamos nos referindo a esta lei moral de Deus, a esta lei que foi revelada como processo de santificação, nós poderíamos perguntar o que é então essa lei moral? Qual é a definição que poderíamos dar a esta lei, que está ali sintetizado nos 10 mandamentos? E o nosso Catecismo Maior, na sua pergunta 93, responde a esta pergunta. Aliás, a pergunta é exatamente esta: que é a lei moral? E talvez, se nós perguntássemos aqui para todos que estão presentes, o que é a lei para você? O que são os 10 mandamentos para vocês? Nós teríamos, talvez, as mais variadas respostas. Algumas poderiam dizer, é a vontade de Deus que nós devemos cumprir, através, obviamente, da graça do Senhor Jesus, como nós ouviríamos também alguns absurdos, do tipo, não, essa lei é do Velho Testamento, agora estamos vivendo debaixo da graça, não temos que nos preocupar mais com esta lei, isso aí foi na época de Moisés, nós estamos vivendo agora na graça, como se a graça de Deus ela não existisse no momento em que Moisés estava presente e trazendo então a vontade do Senhor. Mas o nosso catecismo ele responde sobre o significado desta lei. O que é a lei moral? E a resposta é exatamente esta: a lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. Esse é o significado da lei moral. O Senhor Deus, quando estava atuando na igreja do Velho Testamento, mostrou para o povo 2 montes e disse, olha, o monte que está à sua direita é o monte da bênção, o monte que está à sua esquerda é o monte da maldição. Bênção quando vocês observarem, cumprirem os meus mandamentos nos mínimos detalhes, usando a palavra do Senhor Jesus no tio, na vírgula, nos pequenos acentos. E maldição é quando vocês desprezarem esta lei, quando vocês desprezarem aquilo que coloquei. Então, obviamente, a maldição estará sobre você. Mas quando nós falamos sobre lei de Deus, quando nós falamos sobre cumprir os mandamentos do Senhor,
Para algumas pessoas, isso traz uma sensação de peso. Isso traz uma sensação de quase legalismo. Isso traz uma sensação de prisão. Isso traz uma sensação de algo penoso para se cumprir. É muito duro, é muito difícil, é muito ruim cumprir a lei de Deus. É algo que não é satisfatório. E eu acredito, irmãos, que estas pessoas que assim pensam, elas ainda não compreenderam o Evangelho. Elas não compreenderam. Porque, na verdade, o que elas desejam é a libertinagem, é uma vida frouxa em nome da graça. E, de certa forma, olhando para Deus como se Ele fosse talvez um grande Papai Noel, ou um grande avô dos céus, que vai tolerar tudo e vai olhar para você e dizer, não, meu filho, tudo bem, o meu amor, entre aspas, vai cobrir todas essas questões, sendo que esta pessoa, ela não se arrepende, ela não busca santidade, ela não busca cumprir os mandamentos do Senhor. As pessoas que assim pensam, que querem ter vida frouxa, vida destituída do Evangelho, elas começam a trazer esse discurso. A lei do Senhor é pesada, esse discurso é pesado. Falar de cumprir a lei é trazer peso sobre o povo. Mas como eu disse, tais pessoas não compreendem o Evangelho. Possivelmente, a narrativa de Uzá e a ira de Deus sobre o povo pode ter trazido peso ao coração de alguns, dizendo, nossa, mas como é pesado, como é difícil, como esse Deus é um Deus que ora parece um Deus de amor, ora parece um Deus de ira, e nós não compreendemos, e começamos a criar confusão na nossa cabeça, e isso obviamente somado a um discurso irresponsável, quando fazem uma separação entre antes de Cristo era a lei, depois de Cristo é a graça, quando se esquecem que a graça de Deus trouxe os eleitos do Senhor a partir do Éden, a partir de Adão e Eva já caídos em pecados, trouxe todos os eleitos para o convívio do Senhor. O apóstolo Paulo, ele discute isso com muita clareza. Ele vai falar do nosso pai da fé, que é Abraão, e ele diz, Abraão foi salvo pelo quê? Foi salvo pela lei? Não, ele foi salvo pela graça. Moisés foi salvo pelo quê? Pela lei? Será que Moisés foi capaz de cumprir toda a lei de Deus? Mas é claro que não. Foi a graça. E a graça de quem? De Cristo. Porque todas as vezes que eles matavam um cordeirinho para expiação de pecado do povo, aquele animalzinho apontava para Cristo. Portanto, eles foram alcançados pela graça de Deus. Portanto, não há nenhuma diferença no processo de salvação no Velho e Novo Testamento. A salvação do Senhor somente pela graça, até porque ninguém, exceto o Senhor Jesus, foi capaz de cumprir essa lei. O problema é essa confusão que nós colocamos no coração. E quando falamos sobre cumprir os mandamentos do Senhor, parece que isso traz aquele peso a mais. Mas eu quero compartilhar com você essa noite um texto muito interessante, bastante conhecido, que está na primeira carta de João, capítulo 5. E eu quero fazer a leitura do verso 1 até o verso número 5. 1 João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. E preste atenção na maneira como João ele começa a desenvolver aqui o seu raciocínio. Ele diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?
Em primeiro lugar, é importante deixar claro aqui, irmãos, e acredito que não há como pensar diferente. Quando João está usando a palavra aqui, mandamentos, aqui é a lei moral de Deus. São os mandamentos contidos no Velho Testamento. E eu volto e insisto em dizer, não estamos aqui nos referindo aos mandamentos ritualísticos, aqueles que eram praticados nos cultos no Velho Testamento, a forma, a maneira. Isso não, isso deixou de existir. Por exemplo, sacrificar o cordeiro, circuncidar literalmente a carne no seu prepúcio, os homens, toda aquela guarda dos sábados que eles tinham, e todas as questões que envolviam, toda a liturgia que envolviam essas práticas, isso foi abolido. Bem como também as leis civis. As leis que tratam, como se deve tratar um ladrão, um assassino, como se deve tratar uma pessoa que desobedece aos seus pais. Isso não existe, nós não praticamos mais, não faz parte do nosso rol de atividades. Mas a lei moral de Deus, a que fala sobre o pecado e que nós não devemos pecar, esta não caiu. E nunca poderá cair. Porque são os mandamentos do Senhor. É a vontade dele para nós. E os irmãos sabem que no Novo Testamento, a lei moral de Deus, ela é repetida constantemente, como algo que nós devemos guardar. Mas é impressionante porque o apóstolo João, quando ele trata sobre esse assunto, ele também vai falar sobre a fé. E ele mostra que a fé está ligado ao cumprimento desta lei. Aliás, são 3 palavrinhas que nós precisamos entender aqui. Aliás, 3 verbos. Primeiro é o crer. Crer significa fé. Segundo é amar. Amar significa amor. Você conceder amor, você amar alguém. E o terceiro é cumprir. Cumprir é obedecer. Por isso João está mostrando que estas 3 práticas, elas são indivisíveis. Crer, amar e cumprir. Não há como fraturar aqui, não há como você criar uma fratura nessas questões, porque se eu creio é porque eu amo, se eu amo eu cumpro, se eu cumpro é porque creio. E você percebe que de certa forma João ele está falando sobre essas questões. Crer, amar e cumprir. E nesse sentido nós vamos descobrir que João ele começa falando sobre crer, e ele encerra falando sobre crer, porque no verso 1 ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele diz, é nascido de Deus. E no finalzinho, no verso 4 ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? João, sem dúvida nenhuma, ele está falando aqui do crente. Uma pessoa que é crente. Aliás, a palavra crente está ligado a crer. Eu creio em Deus. Eu creio que Cristo é o ungido do Senhor. Eu creio que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Mas, meus amados, quando nós entendemos essa questão de ser crente, aí vem a pergunta respondida por João aqui nesses versos. Como eu devo ser crente? Como eu devo agir? Como eu devo olhar para a lei de Deus? E de que maneira eu devo cumpri-la? E o primeiro aspecto que nós encontramos aqui em João, para o cumprimento da lei do Senhor, ele vai falar sobre o amor a Deus. O argumento dele é simples. Eu só posso cumprir os mandamentos do Senhor se eu amo ao Senhor. É o que ele vai dizer aqui nos versos 2 e 3. Ele diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. E é claro que quando ele fala amar aos filhos de Deus, ele está falando sobre amar ao próximo, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, esse amor em que nós estamos inseridos, que guardemos os seus mandamentos. O que João está dizendo não é outra coisa senão o fato de que o mandamento do Senhor está intimamente ligado ao meu amor para com Deus e para com o próximo.
Aliás, o Senhor Jesus, ele nos mostra isso, lá em Mateus 22, de 35 a 40, quando perguntam para ele qual é o maior mandamento, ou o que significa este mandamento, a resposta de Jesus é clara. Diz o texto, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos dependem todas as Escrituras, toda a Bíblia. Quando olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está ali, revelado pelo Senhor, dependem desses dois mandamentos. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Ele diz, é assim que deve ser. E nesse sentido nós vamos perceber que cumprir o mandamento do Senhor está intimamente ligado ao meu amor por Ele. A maneira como eu vejo os mandamentos do Senhor está demonstrando o grau e a intensidade do amor que eu tenho para com Deus. Por isso a pergunta essa noite não é: você cumpre os mandamentos? Isso parece pesado, né? Parece meio farisaico. A pergunta não começa assim. A pergunta é: você ama a Deus? E o que decorre dessa pergunta é: se você ama a Deus, quais são as evidências deste amor? Você já percebeu que quando nós gostamos de um cantor, ou de uma cantora, de um conjunto, de um grupo, nós inclusive decoramos todas as músicas que eles cantam? Aliás, é uma coisa muito engraçada, porque às vezes a pessoa não fala uma palavrinha em inglês. Mas ele diz assim, ó, canta uma música dos Beatles, ela canta inteirinha, ela não sabe o que está dizendo, mas ela canta de forma impecável. Aí você pergunta, mas como é que você consegue cantar em inglês? Ah, porque eu amo os Beatles. Isso é um conjunto que bate forte o meu coração. Aí eu pergunto para um crente, cite para mim os 10 mandamentos do Senhor. Ele não sai do segundo. Eu pergunto, isso é amor? Isso é amar a Deus? Porque quando eu amo, eu conheço. Aliás, nas Escrituras, amar e conhecer tem o mesmo significado. Você ama a Deus. De que maneira isso está sendo expresso? Porque o amor de Deus está intimamente ligado à sua lei. Veja só o que o Senhor Deus fala em Êxodo, capítulo 20, verso 6. E aqui nós estamos no centro, no coração dos 10 mandamentos. Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, aqui há um eufemismo, daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Em Deuteronômio 10, versos 12 e 13, diz assim as Escrituras, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem.
pergunta é: você ama a Deus? A pergunta não é: você tem cumprido os mandamentos do Senhor? Não. A pergunta é: você ama a Deus? E para que não fique nenhuma dúvida, né? Precisamos também ter esse cuidado. Para que não fique nenhum resquício de dúvida na nossa mente, o Novo Testamento vai ter o mesmo discurso, o mesmíssimo. Porque a palavra de Deus é uma. O mesmo João, na sua segunda carta, no verso 6, ele diz, vamos repetir todos juntos? É um texto bem pequeno, preste bem atenção no que João, o mesmo que escreve aqui na primeira carta, está escrevendo a segunda carta, no verso 6. Lembrando do que nós lemos em Êxodo e em Deuteronômio. Agora, olha o que João fala na sua segunda carta, no verso 6. Vamos ler todos juntos a uma só voz? E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. A pergunta não é: meu irmão, você está cumprindo os mandamentos do Senhor? Não. A pergunta é: meu irmão, você ama a Deus? Quando nós vamos para o cinema, espero não estar aqui golpeando a consciência de nenhum irmão, mas quando nós vamos ao cinema, nós fazemos questão de chegar antes, não é verdade? É verdade, eu sou assim. Negócio de chegar para assistir um filme e já ter ali talvez 5 minutos de filme, perde a graça. Eu chego antes, escolho um bom lugar e fico ali aguardando. E fico com raiva de alguém que por algum motivo me atrasa. E eu sou capaz de dizer: olha, agora não dá, porque eu tenho um compromisso com a minha família, nós vamos ao cinema e eu quero assistir o filme, eu não quero perder nenhum momento desse filme. Por que eu faço isso? Porque em algum grau eu amo aquilo. Mas eu posso chegar atrasado no culto solene ao meu Deus. Eu posso. Qual é o problema? Estamos na graça. O Senhor Deus parece que é meio cego, ele não vê essas coisas. Aí é muito legalismo. Calma, você é legalista demais. Cinema não, mas culto sim. Culto sim. Eu estou com caspa, muita caspa. Isso é motivo suficiente para eu não ir ao culto. Eu não vou porque eu estou com caspa. Mas segunda-feira, 7:50, eu estou batendo ponto no trabalho. A pergunta não é: você cumpre os mandamentos do Senhor? Não, a pergunta é: você ama a Deus? Nós temos alguns erros, algumas atitudes que são equivocadas nessa questão do cumprimento da lei de Deus, do cumprimento da vontade do Senhor. Porque, como nós vimos, o cumprimento da lei está intimamente ligado ao amor que eu tenho para com Deus. Porque Deus não precisa mais provar o seu amor para comigo. Ou precisa? Precisa? Não. Ele já provou isso. Mais do que suficiente. Quando ele mandou o seu filho para morrer na cruz em meu lugar, ele já provou a dimensão do amor dele para conosco. Mas nós muitas vezes agimos em confusão, e eu creio que há dois extremos com relação ao cumprimento dos mandamentos de Deus e o amor. Existem aquelas pessoas que têm o coração cheio de amor, cheio de boa vontade, cheio de poesia, mas ele simplesmente diz que não é obrigado a cumprir os mandamentos do Senhor. Essa pessoa é libertina, é o que Judas fala. É libertinagem. Ela pode até dizer que ama a Deus, que ama o próximo, mas se ele simplesmente diz que não há mais nenhuma necessidade de cumprir os mandamentos do Senhor, porque isso é legalismo, estamos na graça, estamos vivendo essa graça inefável, é impressionante porque Judas, ele revela ali que essas pessoas transformam a liberdade de Deus ou a graça de Deus em libertinagem. Um coração cheio de amor, cheio de emoção,
cheio de poesia, mas se não existe aqui o desejo de cumprir os mandamentos do Senhor, isso é libertinagem. Ele é um libertino, ele é um liberal. Ele não é crente. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que sim, querem cumprir os mandamentos do Senhor. E eles observam as pequeninas vírgulas, os pequenos detalhes, mas essas pessoas são despossuídas de amor. Elas não amam a Deus, elas não amam ao próximo. E estas pessoas, mesmo tentando cumprir os mandamentos do Senhor, elas são tão pecaminosas quanto aqueles que são cheios de amor, mas não têm a lei de Deus. Não cumprem a lei de Deus. Essas pessoas que tentam cumprir os mandamentos do Senhor, mas não ama, ele é legalista. Ele procura um mérito pessoal. Esta pessoa também não é crente, como Jesus nos mostra. O que precisamos aqui, meus amados, é deste equilíbrio. Porque há uma diferença substancial, há uma diferença profunda em cumprir por amor os mandamentos do Senhor. E cumprir por amor os mandamentos do Senhor é diferente de cumprir os mandamentos do Senhor por mera obrigação. É como eu sempre tenho dito, tenho falado para minha família, para os meus filhos. Quando chega o domingo é o dia mais alegre de toda a semana, porque é o dia reservado para o Senhor. Se eu não olho esse dia com alegria, se eu não me lembro da ressurreição de Cristo, se eu não me lembro de que todos os servos de Deus ao redor do mundo, fiéis, estão reunidos também para cultuar ao Senhor, e eu tenho reservado esse dia para o Senhor, se eu venho para o culto como uma obrigação, isso fere o coração de Deus. Eu quero apenas cumprir um ritual, isso fere o coração de Deus. São pessoas equivocadas. Elas vêm para o culto de forma equivocada. Elas não amanhecem no domingo dizendo: Senhor, hoje é o teu dia. Foi o dia em que Cristo ressuscitou. É o dia que eu vou estar com os meus irmãos. Estarei assentado ali ouvindo a tua palavra. É a oportunidade que eu tenho, juntamente com a igreja, de cantar louvores a ti, de orar ao Senhor, de ouvir as Escrituras. Não, é uma obrigação. E é por isso que faltam 15 minutos, mas ainda falta 15 minutos. Espera aí que a próxima reportagem da televisão ela é extremamente interessante. Deixa eu acabar essa reportagem que eu vou. Quando eu vou? A diferença está no fato de que, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. A verdade é esta. Eu posso dizer que sou crente, sou salvo, membro da igreja, exerço ministério, conheço um pouco da doutrina, mas eu não amo a Deus. Há muitos anos eu e minha família, eu era moleque, nós moramos numa vila, uma vila de madeira. Minha mãe se lembra muito bem disso. E a vila de madeira, você já sabe, né? Não tem forro. Então, o que o vizinho fala, você ouve. Então, você sabe da vida de todo mundo ali. Até quem mora lá no outro canto, se ele briga com a esposa, opa, shh, vamos ouvir aqui a briga. Você ouve tudo, porque né, é uma caixa acústica, não tem nenhum problema. E, irmãos, eu me lembro quando nós estávamos nessa vila e havia um casal com uma criança pequena, e essa criança, ela começou a chorar a noite inteira. E era assim, eu dormia numa rede, tinha uma parede, do outro lado era a cama do casal com a criança, e ela chorou a noite inteira. E eu fiquei com raiva, porque eu queria dormir. Embora soubesse, por conversas anteriores, que aquela criança tinha uma infecção no ouvido, na garganta, eu não sei, mas aquilo me incomodou, aquilo foi chato. A minha vontade é chegar lá e, sei lá, para não ser assassino, colocar uma mamadeirinha na boca dela e segurar lá para ela mamar. Porque eu não aguentava mais aquele som, eu não aguentava mais aquele choro, eu não suportava, aquilo era um peso para mim.
Mas eu pergunto para qualquer pai e mãe aqui presentes: quando no passado seus filhinhos eram pequeninos, ou quando você que tem seus filhos pequeninos, ele chora um choro de sofrimento e de dor por causa de uma infecção de ouvido, eu duvido, se você for um pai responsável, um pai crente, que você desenvolva no seu coração qualquer ódio, qualquer raiva no seu coração. Pelo contrário, você vai fazer de tudo para aliviar a dor do seu filhinho, você vai levar ao médico, você vai estar com ele, você vai cantar, você vai chorar com ele. Agora, a minha pergunta: qual é a diferença? A diferença é porque o meu filho é a criança mais linda de toda a vila? Não. A situação é a mesma, é uma criança chorando a noite inteira. A diferença é que uma criança é filha do vizinho, eu não a amo, eu não tenho nenhuma ligação com ela, eu não tenho nenhum interesse para com ela. E a outra é meu filho, que eu amo profundamente e que eu estou disposto a fazer qualquer coisa para o bem-estar dele. É isto que João está falando aqui com relação a Deus. Isto significa claramente o que ele fala no verso 3. Ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E aí ele completa dizendo: ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Agora, não são penosos para quem? Para quem ama o Senhor. Se você não ama o Senhor, os mandamentos do Senhor são um peso para você. Vir ao culto é um peso. Manter fidelidade conjugal é um peso. Falar sempre a verdade é um peso. Exercer ministério para a glória do Senhor é um peso. A igreja é um peso. A vida com Deus é um peso. Que por vezes nos leva até mesmo a murmuração. É por isso que eu gosto do salmista no Salmo número 119, nos versos 47, 48 e depois o verso 97. Será que nós, como crentes, podemos de coração repetir estas palavras do salmista? Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. A pergunta que João faz aqui não é: você tem cumprido os mandamentos do Senhor? Não, a pergunta de João é: você ama a Deus? Porque a pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte: o que significa cumprir os mandamentos do Senhor? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Você acha que isso caiu? Isso não tem mais validade hoje? O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento caiu? Deus não faz mais conta disto? O terceiro mandamento diz: não dirás o nome do teu Deus em vão. Será que isso não existe mais? O quarto mandamento diz que nós devemos nos lembrar no dia do Senhor, o dia reservado ao culto. Isso também caiu? Isso não faz mais nenhum sentido. Todos os dias da semana são iguais. O Senhor Deus ali, nos 10 mandamentos, pelo menos dos mandamentos ali, o Senhor Deus, sei lá, eu acho que é um equívoco aqui. Caiu. Será que caiu? Honrar pai e mãe. Quinto mandamento. Isso caiu? Será que eu não devo mais fazê-lo? Será que eu devo matar, contrariando o sexto mandamento? E nós sabemos que se tornar um assassino é simplesmente odiar ao seu irmão. Será que devo adulterar? Porque o sétimo mandamento já não faz mais nenhum sentido. Não há mais por que cumpri-lo.
Será que devo roubar? Será que devo furtar? Porque o 8º mandamento também caiu. Estamos na graça. Esses mandamentos já não fazem mais nenhum sentido. Será que devo ser falsa testemunha contra o meu próximo? Será que devo mentir? Posso, porque afinal de contas estamos na graça. Lei é coisa do Velho Testamento. Agora estamos vivendo uma outra era. Será que devo cobiçar? Será que posso cobiçar? Porque afinal de contas os mandamentos caíram. Irmão, vocês percebem o discurso, percebem a linguagem? Quem pode afirmar que os mandamentos do Senhor, a lei moral caiu? Isso é um absurdo. E o próprio Cristo, que cumpriu esta lei, que amou esta lei, ele diz no Evangelho de João, o mesmo que escreveu a primeira carta, no capítulo 14, verso 15, depois do verso 21 a 24, o Senhor Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Somente aos crentes e não para o mundo. Como é que isso ocorre? Como é que o Senhor, ele vai manifestar-se a nós? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. É por isso que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz que se a nossa justiça, se o cumprimento dos mandamentos do nosso coração e na nossa vida não exceder, não ultrapassar a prática dos escribas e fariseus, nós não somos dignos. É exatamente este o sentido, porque quando eu olho para a lei moral de Deus, amar a Deus sobretudo e ao próximo como a mim mesmo, isto sintetiza a vontade do Senhor, isso não exclui, mas agrega, demonstra. É por isso que o crente verdadeiro, que ama ao Senhor, ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você porventura não tem prazer nos mandamentos do Senhor, você está mal. E você está longe do Senhor. Por isto a pergunta é: você ama a Deus? Não é se você cumpre os mandamentos, mas a pergunta é: você ama ao Senhor? E é claro que nesse sentido nós encontramos toda a completude da lei, a lei completa. Porque João, ele também fala sobre o amor ao próximo. Nós amamos a Deus, e isso demonstra que nós amamos ao próximo. No verso 1 ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o escolhido, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ou seja, ama a Deus, também ama ao que dele é nascido. E nesse sentido, nós precisamos compreender que amar ao Senhor é amar ao próximo. É cumprir a lei moral para com o meu próximo. O apóstolo Paulo, ele nos fala isso com muita clareza nas Escrituras, em Gálatas 6:10, quando ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora, veja só que coisa interessante. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e as advertências do Novo Testamento,
Qual é o pecado mais citado e mais combatido? Alguns podem dizer, deve ser os pecados de ordem sexual. Não é. Talvez sejam pecados, sei lá, de ordem civil. Também não é, como não pagar imposto, etc. e tal. Embora sejam pecados tanto quanto. Você sabe qual é o pecado mais citado e mais combatido no Novo Testamento? São os pecados contra o meu irmão. Porque se você fala mal do seu irmão, você não o ama. E se você não ama o seu irmão a quem vê, você também não ama a Deus a quem você não vê. Isto é Escritura, isso é palavra de Deus. Quando eu utilizo a minha língua para destruir o meu irmão, para o meu grupo de amigos, quando simplesmente eu não tenho a hombridade de ir a este irmão, que pode inclusive estar em pecado mesmo, e confrontá-lo, e agir conforme as Escrituras, não, eu não falo nada para ele, aliás, para ele é sorriso de cobra, sorriso de víbora. Ele passa por mim, eu dou um sorrisozinho, até mostro a linguinha para ele. E dou um abraço de cobra nele, porque quando ele está ausente, eu desço malho nele. Você já falou de algum irmão para outro irmão? Você não tem amor aí. Nem pelo irmão. E como diz João na sua carta, nem para com Deus. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre as obras da carne, ele cita ali 2, 3, né? De ordem sexual, religiosa e tal. Mas ele cita 8 pecados que eu posso cometer contra o meu irmão. E às vezes algumas pessoas confundem que amar ao irmão é só ajudá-lo. E de fato eu devo ajudar. Se o meu irmão padece fome, padece necessidade, eu devo me preocupar com ele. Às vezes nem faço conta que eu tenho um irmão que mora num bairro distante, mas ele mora no mesmo bairro que eu, na mesma direção em que eu estou. Meu carro está vazio. Eu e a minha esposa e um filho, sou incapaz de chegar a ele. Meu irmão, onde é que você mora? Vamos ver se dá para dar carona para o irmão. Não. E olha que é no rumo que você vai. Isso é carona, né, Emerson? Emerson tem uma diferença de carona com outra coisa. Isso é carona, é isso, né? Isso, eu vou para aquele rumo, então vamos, eu vou passar lá mesmo. Não, ele vai para a parada de ônibus. Mas muito mais do que isso, muito mais do que dar carona a ele, dar feijão para ele, visitá-lo, é não falar mal dele. Porque se eu falo mal do meu irmão, eu não amo a esse irmão. E se eu não sou capaz de amar ao meu irmão, a quem vejo, eu não amo ao meu Deus. Simples assim. Radical assim. Por isto, cumprir os mandamentos para com o meu próximo, isso só pode acontecer por amor. Porque, vamos deixar uma coisa clara aqui, né? Tem crente que é chato mesmo. Bota chato nisto. Às vezes é inconveniente. E, sei lá, e nos irrita. É aquela coisa, né? Aquelas práticas que constantemente estão me irritando. É verdade, isso é verdade. Sempre quando eu vou falar em congressos missionários, sobretudo para missionários, eu falo isso, eles se sentem tão aliviados, que eu falo assim, tem hora que você não aguenta mais o povo com quem você está. E eles, é verdade, pastor. Pois é. É por isso que você tem que amá-los. É fácil amar a minha esposa. É fácil amar os meus filhos, a minha mãe, que é sangue. Agora, amor mesmo de Deus, que eu devo demonstrar, é com aquele irmãozinho que fica espizinhando e que me causa dano, inclusive. É isto que João está dizendo.
é amar o pobre, o necessitado, e agir sobre ele conforme as Escrituras. Amar ao próximo é consequência do meu amor para com Deus, porque o cumprimento da lei do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor é a prática do amor, não é outra coisa. Porque se eu tiver qualquer outra posição que esteja além ou aquém disso, ou eu sou legalista ou eu sou libertino. Eu preciso entender que a minha oração deve ser: Senhor, desenvolve no meu coração um grande amor para contigo. E o amor não se estabelece com palavras, o amor se estabelece com prática, com atitudes, na frente do irmão e principalmente na ausência dele. Irmãos, é isto que João está nos ensinando hoje. Ele está dizendo: isto é ser crente. Porque, como eu disse, no verso 1, ele começa falando sobre o crente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E agora ele começa a desenvolver o amor que devemos ter para com o próximo, que decorre, que vem, que deriva deste amor que temos para com Deus. E depois ele encerra reafirmando que ele está falando aqui dos crentes. Porque quando nós olhamos para esta situação, é claro que nós perguntamos: como isso é difícil? Como eu já falei mal de tantos irmãos? Quantas vezes eu demonstrei não amor ao meu Deus, mas aborrecimento, ou ódio, ou indiferença? Senhor, como isso é difícil? É difícil, mas é possível. Porque quando João ele encerra, ele diz que isto não é uma atitude natural. O homem natural não pode fazer isto. O homem natural ele não consegue viver essa realidade. Isto é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Somos crentes. Por isso ele diz, a partir do verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é esta fé? Ele responde no verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Somente pela obra do Senhor podemos vivenciar essa vida cristã. Por isso, nós precisamos constantemente reavaliar o nosso coração e pedir perdão ao Senhor, porque ferimos os mandamentos do Senhor, e quando ferimos os mandamentos, sequer, nós afrontamos ao Senhor, afrontamos a sua santidade, e devemos constantemente pedir: Senhor, faz com que eu ame os teus mandamentos, como prova desse amor para contigo e para com este amor que tenho ou devo ter para com o meu próximo. É impressionante porque João fala sobre a vitória que nós temos. No capítulo 2, verso 13, ele fala que nós vencemos os malignos. Ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. No capítulo 4, verso 4, João fala que nós temos vitória sobre os falsos mestres, os falsos líderes, aqueles que são tão dóceis, tão comunicativos, tão impressionantes, mas com o seu ensino tem desvirtuado a lei do Senhor. João diz: nós que estamos em Cristo, vencemos também o falso ensino, os falsos líderes, temos vitória sobre o maligno. E aqui ele fala que nós temos vitória sobre o mundo, porque o mundo é exatamente o contrário do amor de Deus. Aliás, o diabo pode imitar qualquer coisa que aconteça dentro da igreja, menos uma. O diabo é incapaz de amar, porque só Deus é amor. Conta-se uma história, e é uma historinha, isso não é revelação nem nada não, por favor, isso é uma historinha. Que um camarada foi visitar o inferno. E o anfitrião ali falou: vou mostrar para você como é que funcionam as coisas aqui. Depois dele visitar vários ambientes, ele vai para um ambiente que se chamava Sala da Fome.
E existia uma mesa comprida, imensa. E pessoas que estavam esqueléticas, eram esqueletos ali, vivos, consumidos pela fome. E essas pessoas tinham as suas mãos presas a um espeto, e na ponta desse espeto havia alimento. Talvez num contexto bem brasileiro, uma boa picanha assada, quentinha, ali derretendo. Só que ele tentava comer, mas não alcançava, porque a vara era muito grande. E aí o visitante olhou para aquela cena e diz assim, ué, mas espera aí, por que essas pessoas estão sofrendo? É tão simples. Está um de frente ao outro. O que está aqui pode estender a sua carne, o seu alimento, para quem está na frente. E quem está na frente cede para ele, ou para ele, e ele vai dar o que é dele para mim, e nós podemos comer. E o anfitrião olhou para o visitante e disse, é claro, isso seria possível, se no inferno existisse amor. Mas como aqui não existe amor, as pessoas se destroem. No mundo não existe o amor de Deus. Somente para aqueles que são do Senhor, os eleitos de Deus, os que são alcançados pela graça, quando Deus derrama do seu amor com abundância ao nosso coração, por isso nós somos indesculpáveis. O que se trata aqui não é o fato de Deus conceder o seu amor para conosco, mas é de nós fazermos com que o Espírito Santo seja vitorioso na minha vida. É isso. Espírito Santo e a minha carne. É isso que está em jogo. Por isso João, ele está dizendo, nós conseguimos sim. Porque vencemos o mundo. Nós vencemos em Cristo. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. É a nossa fé. E vejam que aqui não é a fé como objeto que vence o mundo. A fé é apenas um instrumento. É a fé que eu tenho em Deus, crendo que Jesus é o Filho de Deus. Por isso João, rapidamente, ele explica no verso 5, o que significa essa expressão, vence o mundo, a nossa fé. O que é isto? Ele diz, aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Por isso, irmãos, eu gostaria de concluir fazendo algumas aplicações à nossa vida nesta noite, sobre esse texto magnífico de João na sua primeira carta. A primeira aplicação é que nós precisamos entender o seguinte: crer em Cristo vai muito além da estrutura intelectual. Crer em Cristo vai muito além de simplesmente acreditar que Deus existe. Aliás, Tiago faz uma ironia. Você crê que Deus existe? Faz muito bem. Porque os demônios creem e até os demônios são menos piores que você. Porque o demônio crê e treme. Crer não é acreditar que Deus é o Criador, é o Senhor, é o Salvador. Crer é uma adesão total, amorosa e alegre da vontade de Deus. E essa vontade de Deus está expressa onde? Na natureza? Nos poetas? No mundo? Não. Essa vontade de Deus que eu devo ter para comigo, de forma amorosa, alegre, total, está expressa em seus mandamentos. E eu devo ter essa adesão total, amorosa e alegre da vontade de Deus que está expressa nos seus mandamentos, por meio de Cristo, a quem estamos unidos e salvos do inferno. Por isso, cumprir a lei de Deus é puramente um exercício do amor. E eu devo entender que, se eu não olho para os mandamentos do Senhor como um exercício do amor, eu não posso agradar a Deus. E se eu não cumpro os mandamentos do Senhor, eu não amo a Deus e não amo a Cristo. Mas, meu irmão, eu quero que você saia daqui desafiado por esta palavra.
E o meu desejo é que você confesse o seu pecado e diga: Senhor, já é possível, porque Cristo está em mim, que eu possa fazer com que o Espírito Santo cresça na minha vida e de todas as formas eu venha amar ao Senhor acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo. Por isso, a minha pergunta final e última para você nesta noite não é: você tem cumprido os mandamentos do Senhor? Esqueça isto. Dentro do seu contexto legalista, a minha pergunta é: você ama a Deus e ao seu próximo? Porque se você ama a Deus e ao seu próximo, você tem cumprido os mandamentos do Senhor. É por isso que há uma diferença entre legalismo e servir a Deus. É por isso que nós compreendemos que ser crente é amar e cumprir os mandamentos do Senhor. Isto é obrigatório para nós. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. E eu peço para que você coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. E a sua pergunta para o Senhor nessa noite é: Pai, eu tenho te amado conforme a tua palavra, e eu tenho amado ao meu próximo conforme os teus mandamentos. A pergunta não é se eu tenho cumprido, porque até os fariseus e legalistas cumprem ou tentam cumprir. A pergunta é: Senhor, eu te amo. Isso vai fazer muita diferença no seu coração. Isso vai fazer muita diferença nas suas atitudes. Quero convidar o Gabriel para vir aqui à frente. E eu vou pedir para que esse irmão ore ao Senhor, agradecendo pela revelação da sua palavra, agradecendo ao Senhor porque os mandamentos do Senhor não são penosos para aqueles que amam. E agradecer pela possibilidade que temos em Cristo de cumprir os mandamentos do Senhor, como manifestação do meu amor. Amado Pai eterno, te agradecemos por tão maravilhosa palavra que ouvimos agora há pouco. E te pedimos de antemão, Senhor Deus, perdão porque, na maioria das vezes, temos sido falhos com o Senhor. O Senhor demonstrou tão grande amor através do seu Filho amado, por nós, por cada um de nós. E nós ainda estamos patinando com relação ao Senhor. Muitas vezes deixando de lado de te amar para amar aquilo que a gente quer. Nos perdoa, Senhor Deus, porque a sua palavra está revelada e é para cada um de nós, para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos um temor a um Deus todo-poderoso e amoroso. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor vive e vive em nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, neste momento, cada um que está aqui. Abençoa, Senhor Deus, continua abençoando os nossos pastores, que vêm trazendo a tua palavra tão bondosa, tão carinhosa, mas precisa. Abençoa, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto, a capacitação, os dons do Espírito Santo estejam sobre a minha pequenina vida, sobre a pequenina vida do meu irmão, do meu amado Gabriel, sobre a vida dos meus amados e queridos irmãos que estão aqui nesta noite, e sobre a vida de todos aqueles que amam ao Senhor. No nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, eu queria fazer um convite